você se relaciona geralmente com as pessoas? Principalmente as pessoas que são pessoas próximas de você, que fazem parte da sua vida. Com a família, os amigos, no trabalho. Você tem dificuldades em relacionamentos interpessoais? E você tem dificuldades no relacionamento intrapessoal? O relacionamento interpessoal é o relacionamento com o outro. O relacionamento intrapessoal é o relacionamento com você mesmo. Como você se relaciona com as pessoas e como você se relaciona com você. Nesse conteúdo, nós vamos dar continuidade sobre as necessidades humanas. E nesse vídeo eu vou falar sobre a necessidade da conexão com o amor. Amor e conexão. Então, fique ligado, continue aqui comigo, que nós teremos muito assunto de grande valia e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã, sou trainer e trabalho com terapia existencial. Trabalho com identidade, cura interior, identidade e propósito. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a superar essas dores. E a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos em 90 dias. Então, vem comigo para mais essa jornada. A necessidade da conexão com o amor está relacionada com a necessidade da significância. Então, não tem como falar sobre amor e conexão se nós não trouxermos o significado, o que é a necessidade da significância, que já foi dito no vídeo anterior. Nós somos seres relacionais, somos seres sociais. E Deus é um ser relacional. Deus se relaciona conosco e nós somos a extensão desse relacionamento com Deus, né? Ele conosco, a gente com Ele. Somos a extensão desse relacionamento com as pessoas. Então, eu percebo e eu vivi muito isso. E ainda em determinados momentos, eu me pego através de pensamentos e sentimentos, como se eu não estivesse naquele momento, por alguma situação que me levou a esses pensamentos e sentimentos, como se eu não estivesse recebendo o amor de Deus na sua completude. E seria uma demagogia eu falar que existem pessoas que em nenhum momento vivem isso. Seria uma grande utopia, na verdade. Porque Jesus fala que nós teríamos aflições. E nós sabemos que quando nós estamos vivendo as aflições pela vida, nós nos vemos atribulados. E num determinado momento nós estamos
mergulhados nessas aflições que geram dor e sofrimento. E nós ficamos concentrados nesse sofrimento. E muitos pensamentos e sentimentos, claro, que vêm. E não são bons pensamentos e sentimentos. Muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós acreditamos que Deus nos abandonou. Ou porque Deus está em silêncio. Nós ficamos incrédulos. Nós achamos que Deus não vai nos ajudar. E nós questionamos o amor de Deus, a paternidade de Deus, a misericórdia e a infinita bondade de Deus. Porque parece que aquela situação, aquela dor, aquele sofrimento não tem fim. E nós não conseguimos, nesse momento, enxergar uma luz no fundo do túnel. Nós não temos até mesmo perspectivas de como isso vai acabar e se vai acabar. Então, em muitos momentos da vida, é difícil de nós realmente recebermos esse amor. Mesmo que nós tenhamos o conhecimento sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. E muitas vezes nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós não trazemos à memória os feitos maravilhosos de Deus por nós. Os milagres de Deus na nossa vida. Porque nós estamos mergulhados naquela dor, naquela circunstância específica. Então, se nós muitas vezes temos essa dificuldade em relação desse nosso relacionamento com Deus, claro que nós vamos ter a dificuldade de sermos essa extensão desse relacionamento que muitas vezes conflituoso da nossa parte em relação a Deus. Nós não vamos conseguir ser essa extensão desse amor, dessa conexão com as pessoas. Porque está faltando algo. Está faltando nós termos a consciência do amor próprio. Então, muitas vezes, nós nos relacionamos com Deus com uma grande lacuna. Eu falo muito isso nos meus conteúdos. Existe uma lacuna em todo ser humano. Existe uma lacuna. Ou existiu essa lacuna em algum momento da vida. Desculpa. Eu estou resfriada. Faz parte, né? Então, existe uma lacuna. É a lacuna do existencialismo, da nossa identidade. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos receber esse amor de Deus. Porque nós não conseguimos nos enxergar a maneira como Deus nos enxerga. Nós temos essa grande dificuldade. E por isso nós temos a dificuldade de compreendermos realmente o que é a graça de Deus. De compreendermos o ato de Jesus na cruz. Morte e ressurreição. O legado que Jesus deixou e que existe o poder nesse legado. O poder da salvação. O poder da vida eterna, o poder do perdão, o poder da cura, o poder da libertação, o poder que nos leva ao arrependimento
e através do arrependimento nos leva à transformação. Porque nós não conseguimos nos enxergar, nós não sabemos verdadeiramente quem nós somos e quem nós somos para Deus. Porque nós não nos conhecemos. E a maioria das vezes, como eu falei, em relação à necessidade da significância, de estar vivendo uma significância negativa, não saudável, através de armadilhas da aprovação externa, da necessidade por carência, da valorização, do reconhecimento, de ser amado. Então, nós nos relacionamos e nós nos conectamos com as pessoas dessa maneira, porque nós nos conectamos conosco dessa maneira. Então, tudo, como eu falei da outra vez, tudo parte de nós, através de nós. A maneira como nós nos enxergamos, a leitura que fazemos sobre nós mesmos, é a nossa percepção da leitura que as pessoas fazem sobre nós. E nem sempre aquilo que você lê sobre você mesmo é real, é a verdade. Você acredita porque isso foi semeado em você. Em algum momento na sua vida isso ficou marcado, porque te gerou uma dor. Então, nós nos relacionamos com as nossas feridas. Nós nos conectamos com as nossas feridas. E nós passamos a amar no sentido oposto do que realmente significa o amor. Porque o verdadeiro amor, ele é deliberado. Mas nós, seres humanos, dificilmente nós amamos de uma forma deliberada, de uma forma desprendida. Você só consegue alcançar esse amor de uma maneira desprendida quando você se descobre, quando você descobre a sua identidade em Cristo Jesus. Porque através desse movimento, você consegue receber o amor de Cristo, inclusive vivendo em momentos de aflições, de atribulações. Porque você sempre vai trazer a memória. E esse amor, esse é um entendimento, é racional, é a consciência. Por você ter o conhecimento e o entendimento. Então você sempre está trazendo a sua consciência, essa verdade. E você tem a oportunidade de você decidir se posicionar em trazer à sua memória essa verdade, para que você consiga dar um novo sentido aos seus pensamentos e sentimentos quando você está mergulhado na dor, no sofrimento. Então, nós conseguimos, dessa maneira, com essa lucidez, decidir amar as pessoas. Porque nós compreendemos esse amor de Deus por nós e quem nós somos para Ele. Então, nós aprendemos, a partir desse amor próprio, aprendemos a decidir amar as pessoas. Então, decidir amar as pessoas, no primeiro momento, não envolve um sentimentalismo, porque através de muitos sentimentos que faz com que nós acreditemos que é o amor, amar alguém, ele é muito necessitado por carências, necessitado de ter uma devolutiva, de que esse amor manifesto é cheio de expectativas, é cheio de expectativas
E essas expectativas precisam ser atendidas da maneira como nós necessitamos, a maneira como cada um necessita. Desculpa de novo. Faz nós amarmos com egoísmo. Porque, na verdade, esse amor, ele precisa ser correspondido. E ele precisa ser correspondido de acordo com o que as nossas carências requerem. Por isso, muitos conflitos nos relacionamentos, e principalmente relacionamentos amorosos. Porque a visão que a maioria das pessoas tem, o que é muito comum, é que necessita ter alguém, necessita ter um relacionamento amoroso na expectativa de ser feliz. Então, gera toda uma expectativa de que o outro vai fazer essa pessoa feliz. E só vai ser feliz se tiver o outro. Então, o que acontece? Assim, ambos os lados. O que acontece? Essas expectativas, na maioria das vezes, elas são frustradas. Porque cada um ama da sua maneira. Ama com tudo que recebeu pelas experiências da vida. Com tudo que aprendeu da vida, sua base familiar. Ama com os seus valores, ama com as suas crenças. Ama com as suas feridas. Ama com as suas virtudes, com tudo que existe nessa pessoa. Tudo que compõe, o que rege. E nem sempre esse amor, ele é o bastante, ele é o suficiente para o outro, que está esperando um outro tipo de amor. Está esperando receber um amor que as suas carências precisam, necessitam. Então, existem muitos desencontros. Por isso, muitos conflitos e dificuldades nas relações. Um desencontro na comunicação. Um está falando A, o outro está falando Z. O que está falando A está preso no A. Ele escuta o próprio A. E o outro que está decodificando não consegue decodificar a comunicação do A. Ele decodifica a comunicação do Z, da sua própria visão, de acordo com as suas necessidades e desejos. E o que as pessoas geralmente falam? A gente não dá certo, porque existe uma incompatibilidade. Na verdade, não é questão de incompatibilidade. Em nenhum momento, Deus, que nos criou e nos ama de uma forma única e singular, respeitando as nossas particularidades, peculiaridades, as nossas características, porque existe uma razão, um propósito de sermos assim, de termos esse temperamento, de termos essa personalidade, de termos essa linguagem de amor, de termos esses dons, esses talentos. Existe uma razão, existe um propósito de sermos assim. Não estarmos assim, mas de sermos assim. Então, nós podemos nos dar bem com qualquer tipo de pessoa, com qualquer perfil.
desde que nós aprendamos o que é decidir amar alguém. Mesmo que a gente não concorde com muitas opiniões ou a maneira de ser e de agir. Mas você ama essa pessoa e por isso você respeita. E por isso você não tem a necessidade de persuadir essa pessoa a ela se convencer de que a sua opinião, a sua verdade é a verdade absoluta. Então entende que nós ficamos muito presos no nosso próprio eu, no nosso ego, no nosso orgulho, e começa a ter uma competição. É muito comum ter competição nos relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos. Então, a necessidade de persuadir as pessoas e mostrar que elas estão certas, a maneira como elas pensam, são dona da razão. Entende que isso é uma necessidade que precisa ser suprida por alguma razão. Existe uma raiz nisso aí. Existe uma causa. Uma causa que, na verdade, só despertou a própria vaidade. Porque nós temos a vaidade em nossa natureza. Nós temos o orgulho em nossa natureza. Mas também nós temos a humildade. Nós temos a capacidade da humildade. Então, nós nos relacionamos de uma maneira egoísta. E, na verdade, é muito difícil uma pessoa renunciar a si mesma. Deixar com que o seu ego se renda a outra pessoa, com a intenção e a motivação de fazer a outra pessoa feliz. Porque amar de uma maneira desprendida muitas vezes requer renúncia, abre mão de muitas coisas, mas abre mão de muitas coisas sem lamentações. Faz de todo o coração, porque sabe o que está fazendo, porque decidiu amar o outro. E se esse amor não for correspondido, vai ficar triste? Vai sofrer? Vai ficar mal? Opa! Claro, eu não estou falando aqui de seres insensíveis, muito pelo contrário. Mas eu estou falando que quando decide amar, que quando decide renunciar em prol da felicidade do outro, corre um risco? Corre. Mas é um risco consciente. E se não for correspondido, não vai culpar o outro. Não vai lançar na cara do outro que eu abdiquei de mim mesmo, eu renunciei por causa de você e você não deu valor. Não. Não, porque essa pessoa não pediu para você. Você decidiu. Então nós temos que ter muito a consciência daquilo que nós escolhemos e decidimos. Se você decide amar alguém para fazer esse alguém feliz, é difícil a gente não esperar nada em troca? É difícil. Porque, claro, nós queremos ser amados também. Nós queremos. Nós desejamos. Claro que nós queremos ser reconhecidos. Nós
queremos a gratidão, a valorização. Mas se você não tem, essa responsabilidade não é sua. É daquele que não valorizou. É daquele que não reconheceu, aquele que não teve a capacidade de receber o seu amor. Um amor consciente, o amor desprendido para fazer essa pessoa feliz. Então, essa debilidade não é sua, é do outro. E você pode sair dessa relação, mas você sai dessa relação com a consciência tranquila, leve, e você não se arrepende, porque você experimentou o que é o verdadeiro amor. Você experimentou. E por você ter decidido amar dessa maneira, você foi a extensão do amor de Deus que passou por você. Você foi a extensão do amor de Deus para essa pessoa. E por você ter essa consciência, esse entendimento, é muito mais fácil, inclusive, perdoar. Porque assim como o amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. E só se perdoa, só nós liberamos o perdão quando nós decidimos amar. O amor, ele gera o perdão. O amor de Cristo por nós foi o que fez ele nos perdoar. Nós temos acesso a esse perdão. Então, quando nós entendemos a dimensão de tudo isso, nós aprendemos a viver melhor. Nós aprendemos a nos relacionar melhor conosco e, consequentemente, com as pessoas. Nós aprendemos a ter um equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é proveniente da razão. Ele é proveniente do entendimento, pelo autoconhecimento. E nós decidimos amar com sabedoria. Sabe qual é o maior ganho de amar dessa maneira e nos conectar através desse amor consciente? O maior ganho é viver em sabedoria. Nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas com muito mais sabedoria. E quem nos dá essa sabedoria não é uma sabedoria humana. Nós não temos essa capacidade de ter essa sabedoria. É a sabedoria dada por Deus, porque nós compreendemos. É uma sabedoria proveniente do temor que nós temos a Deus, porque existe uma relação entre mim e Deus, entre você e Deus. E o fruto dessa relação, um dos frutos, é o temor. E esse temor, ele não é um medo. Ele é um temor por amor a Deus. Por amor, por respeito, por gratidão, por desejar honrar essa pessoa
esse ser inexplicável, magnífico, lindo, que não há igual, que é Cristo. E eu quero te dizer que a conexão com o amor, sobre esse prisma desse amor que eu falei aqui para você. Você só ama dessa maneira. Busca amar dessa maneira, mesmo que quando vem o nosso amor egoísta, você lembra, traz a memória por temor. Porque você tem o conhecimento e entendimento. Então você ativa, aciona a sua razão. E nesse momento, você tem o poder da escolha. Ou você escolhe amar com o nosso amor da nossa natureza egoísta, ou você escolhe amar com o amor que você aprendeu de Deus, que Jesus te ensinou, porque você consegue, porque você entendeu o amor dele por você. E eu quero te dizer que até o nosso último fôlego de vida, nós vamos entender esse amor de Jesus por nós. Porque é um amor que foge da nossa compreensão humana. Até para nós entendermos esse amor, nós precisamos dele. Nós precisamos da graça dele. Porque é um amor que foge realmente da nossa compreensão humana. É um amor fora da capacidade humana. É um amor que realmente está acima do natural. É um amor sobrenatural. Então, para que nós possamos amar e nos conectar dessa maneira, com sabedoria, nós precisamos sempre estar nessa dependência de Cristo, para que Ele nos ajude a nós amarmos dessa maneira. Por isso que nós somos a extensão desse amor. E nós necessitamos da graça dele para viver isso. Então, a conexão com o amor, para nós nos conectarmos com as pessoas com amor, decidirmos amar, decidirmos nos conectar, não de maneira superficial, mas de maneira mais profunda. Realmente, usando a sensibilidade que existe em nós. Nós somos seres sensíveis. E Deus nos deu essa sensibilidade. Porque nós somos seres espirituais, nós temos a espiritualidade. E Deus se manifesta em nosso espírito. Ele se manifesta em nosso espírito, ele trabalha em nosso espírito, no nosso espírito. Então é através dessa sensibilidade que nós decidimos nos conectar com as pessoas de maneira mais profunda. E decidimos amar as pessoas através dessa sensibilidade, de maneira cognitiva, consciente. Onde muitas vezes requer uma entrega além da medida. Onde muitas vezes você está cansado, fadigado, exausto.
E às vezes você precisa estar com a escuta ativa, porque alguém está contando com o seu ouvido, com o seu ombro amigo, com a sua escuta ativa. Está contando com a sua empatia, com a empatia cognitiva, a empatia afetiva e a empatia solidária. E nesse momento você decide renunciar ao seu cansaço. E você busca forças onde não tem, porque você decidiu amar aquela pessoa, se conectar com aquela pessoa e abrir a sua escuta ativa. E sabe o que vai acontecer com você? Você acha que você vai ser sugado? Não. Você vai ser reenergizado, revigorado, suas forças vão revigorar. Porque quando nós estamos nos doando, nós estamos recebendo. E sabe de quem nós estamos recebendo? De Deus. Porque Deus viu o seu sacrifício, porque você decidiu amar, por temor a Ele, por amor a Ele, porque você sabe da importância, porque você sabe do significado daquela pessoa para Deus. E Deus vai te usar de uma maneira linda e extraordinária. E nesse momento, com a escuta ativa, Deus vai te ensinar muito. E Deus vai te usar através de palavras, gestos e palavras que podem curar essa pessoa. Palavras que podem direcionar essa pessoa. Então você vai ser um instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. Por isso que Paulo fala que quando eu sou fraca é que eu sou forte, porque a graça de Deus me basta. Isso vale em todos os sentidos. Então, eu me despeço aqui. Guarda essa palavra no seu coração. Não é utopia. Deseje viver isso. Aprenda a se conhecer. Se você tem dificuldades, busque ajuda. Ajuda de um profissional. Seja curado. De mãos dadas com Cristo. A ciência está aí para te ajudar. Mas de mãos dadas com Cristo, grandes coisas Ele vai te revelar. E peça a Deus sabedoria que Ele te dará, porque isso está na palavra dEle. Ele vai te dar sabedoria. Ok? Então, se foi bom para você, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e aguarde o próximo vídeo, que é sobre as necessidades de crescimento e contribuição. Um beijo no seu coração.